Então, vamos começar. Boa tarde. Pronto, Fernando? Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa terceira audiência pública quadrimestral da saúde, do período de setembro a dezembro de 2025. Nossa razão social, da saúde é Fundo Municipal de Saúde, CNPJ, o endereço é Avenida Frei Eurico, a secretária é Maria Giane e o Plano Municipal de Saúde é de 2026 a 2029. A relação dos serviços da saúde, nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, a Unidade Básica de Saúde NIS 2 Mirador, a Unidade Básica de Saúde NIS 1 4 Marcos, o Distrito, a Clínica Odontológica de Mirador, a Clínica Odontológica de 4 Marcos e a Clínica de Fisioterapia. As equipes de saúde, nós temos o QNES da EBS Mirador, que é o NIS 2, e temos também o Saúde da Família, Saúde Bucal, equipe de saúde bucal e equipe saúde da família. Depois nós temos a produção de serviços da saúde. Consultas médicas na UBS NIS 1 e NIS 2, então no distrito de 4 Marcos e na sede do município. Temos 695 em setembro, 611 em outubro, 561 em novembro e dezembro 678, totalizando 2.545 consultas. Visitas domiciliares dos profissionais de nível médio. Setembro 113, outubro 99, novembro 49, dezembro 54, totalizando 315 visitas domiciliares do período de setembro a dezembro. Consultas de pré-natal, setembro 24, outubro 26, novembro 19 e dezembro 18, totalizando 87. Consultas de enfermagem, 1.177 em setembro, 1.207 em outubro, 826 em novembro e em dezembro 1.144, totalizando 4.354 consultas de enfermagem. 2 vezes a nossa população, Paciente que não aguardou ou não compareceu em consultas médicas de enfermagem, odontológicas, psicológicas, agendadas. No mês de setembro, 107, outubro, 135, novembro, 100 e dezembro, 78, totalizando 420 pacientes faltantes. Aferição de pressão. No mês de setembro, 765, outubro, 643, novembro, 532, dezembro, 606, totalizando 2.546 aferição de pressão. Aferição de peso, tivemos em setembro 80, outubro 107, novembro 50 e dezembro 89, totalizando 326 aferição de peso. Glicemia capilar. Em setembro tivemos 185, outubro 172, novembro 115, dezembro 122, totalizando 594 glicemia capilar. Curativos, 33 em setembro, 31 em outubro, 9 em novembro e 13 em dezembro, totalizando 86 curativos. Administração de medicamentos nas unidades de saúde. Em setembro, 277, outubro, 279, novembro, 125, dezembro, 188, total, 860 administração de medicamento. Preventivo de colo do útero, setembro, 13, outubro, 128, novembro, 11 e dezembro, 7, totalizando 159 preventivo de colo do útero. Mamografia, em setembro tivemos 7,
outubro 56, novembro 6, dezembro 5, totalizando 74. Visitas domiciliares de agente de comunitário de saúde, 2.780 em setembro, 2.295 em outubro, 1.122 em novembro e dezembro 829, totalizando 7.026 visitas domiciliares de ACS. Visitas residenciais de agente de combate a endemias, que são os ACE. Setembro, 510, outubro, 509, novembro, 472, dezembro, 474, total, 1.965 visitas residenciais. Consultas especializadas agendadas, que é a parte do agendamento, 267 em setembro, 338 em outubro, 247 em novembro, 230 em dezembro, totalizando 1.102 no período. Números de pacientes faltosos em consultas agendadas, 54 em setembro, 71 em outubro, 56 em novembro e dezembro 70, totalizando 251 pacientes faltosos em consultas agendadas. Números de pacientes faltosos em exames agendados, setembro 156, outubro 125, novembro 111, dezembro 65, totalizando 457 pacientes faltosos em exames agendados. Inspeções sanitárias. Em setembro não tivemos nenhuma, outubro nenhuma, novembro 3, dezembro nenhuma, total no período 3 inspeções sanitárias. Casos de dengue notificado e positivos. Setembro nós tivemos uma notificação e um positivo. Outubro tivemos uma notificação e nenhum caso positivo. Novembro tivemos 4 notificações e nenhum caso positivo. Em dezembro não tivemos nenhuma notificação e nenhum caso positivo. Total, somente um caso positivo e 6 notificações. Demandas registradas na ouvidoria de saúde. Setembro tivemos 3, outubro 4, novembro nenhuma, dezembro 6, total 13 demandas registradas na ouvidoria de saúde. Números de exames de sangue coletados. Setembro, 2.878. Outubro, 9.443. Novembro, 2.504. E dezembro, 2.184. Total, 17.009 exames de sangue coletados. Pacientes atendidos na farmácia por mês. Setembro, 2.032 pacientes. Outubro, também 2.032. Novembro, 1.800. E dezembro, 2.045. Total no período de 7.909 atendimentos. Número de passagens, tratamento fora de domicílio. Tivemos 6 em setembro, 8 em outubro, 6 em novembro, 11 em dezembro, totalizando 31. Números de viagens de carro de transporte de paciente. Tivemos nenhum em setembro, nenhum em outubro, tivemos um em novembro, dezembro nenhum. Total no período, uma viagem. Depois, consultas psicológicas agendadas. Tivemos 94 em setembro, 125 em outubro, 96 em novembro e 131 em dezembro. Total, no período de 446 consultas psicológicas. Atendimento de fisioterapia. Tivemos 549 em setembro, 540 em outubro, 550 em novembro e 510 em dezembro. Total, 2.149 atendimentos de fisioterapia.
Vacinação. Setembro tivemos 244, outubro Setembro, 244, outubro, 159, novembro, 34, dezembro, 79. Total de vacinação, 516. Consultas odontológicas, setembro, 164, outubro, 163, novembro, 90 e dezembro, sem atendimento. Total, 517 consultas odontológicas. Realização de procedimentos odontológicos, setembro, 509, outubro, 599, novembro, 353 e dezembro, 340. Total, 1.801 realizações de procedimentos odontológicos. Ações coletivas, bochecho, escovação, flúor, 19 em setembro, 10 em outubro, 11 em novembro e 10 em dezembro, totalizando 50 atendimento no período dos 4 meses. Consultas médicas no Hospital Santa Mônica, em Rondon, setembro, 100, outubro, 113, setembro 100, outubro 113, novembro 117, dezembro 128, totalizando 548 consultas médicas no Hospital Santa Mônica, em Rondon. Internamento no hospital, setembro tivemos 12, outubro 13, novembro 14, dezembro 14, totalizando 53. Cirurgias eletivas, no mês de setembro 8, outubro tivemos 10, novembro 7 e dezembro 2, totalizando 27 cirurgias eletivas nesse período de setembro a dezembro. Na parte de receitas, temos lá fonte de recurso livre aplicado na saúde no período de setembro a dezembro de 2025, R$ 753.117,87. Na fonte 303, que é os 15% da saúde, R$ 1.488.184,51. Na fonte 304, alienações, recursos, de venda de veículos da saúde, R$ 70.554,83. No bloco de custeio das ações e serviços públicos da saúde, R$ 481.522,21. Na fonte 500, que é a parte de investimento do Estado na saúde, R$ 119.479,53. Receita de alienações de ativos da administração, que foi aplicado, R$ 87.420. Bloco de investimento do SUS, do governo federal, é rendimento de aplicação financeira, R$ 5,57. Emendas individuais impositivas, lá do posto do distrito de Quatro Marcos. O município já recebeu o dinheiro para fazer a reforma, a ampliação lá do posto de saúde. R$ 398.893,56. Transferências destinadas a pagamento dos agentes comunitários de saúde e agente de endemias, R$ 130.548. Assistência financeira do piso de enfermagem, que é o complemento da União para pagamento do piso de enfermagem e dos técnicos de enfermagem, R$ 39.465,84. Bloco de custeio e emendas individuais, R$ 311.020,55. E emendas de bancada, que foi rendimento de aplicação financeira, R$ 73,43. No terceiro quadrimestre, tivemos uma arrecadação na saúde de R$ 3.880.285,90, um aumento de 24,79% em comparação ao segundo quadrimestre,
que foi de 3.109.000. No total dos 12 meses, quanto que arrecadamos de recurso para a saúde? Recurso aplicado, além dos recursos da fonte 303 para baixo, né, que são os recursos carimbados, o município aplicou fonte livre R$ 2.340.798,67 de recursos livres na saúde. Os 15% da saúde arrecadamos R$ 4.164.166,79. A alienação dos veículos vendidos pertencendo ao Fundo de Saúde, R$ 70.923,63. O bloco de custeio das ações e serviços públicos da saúde, R$ 1.024.438,47. Então, aqui tem os recursos que vêm para o Programa Saúde da Família, agente de endemias, todos os programas do governo federal, tá? Inclusive emendas de bancada, ele também vem aqui. Depois temos receita de incentivo à atenção primária, que é o APSUS do governo estadual. Então, os recursos que veio, que foi adquirido, aquelas 3 SPIN, né, agora recentemente. Então, veio lá no ano passado, né, que foi adquirido, comprado, feita a licitação, e começou a ser usado agora, depois que foi feito o processo do seguro dos veículos. Então, recebemos o ano passado R$ 404.004,22. Receita de alienações de ativos, que é da administração. Então, para adquirir as 3, que veio 100 mil, então veio 300 mil, que era 3 SPIN, e o restante seria contrapartida do município. Então, nós utilizamos R$ 87.420 de recursos da venda daqueles veículos pertencendo à administração também. Usamos o da saúde, 70.923, e usamos mais o que era da administração também. Bloco de investimento do SUS, rendeu só rendimento de aplicação, que é um restinho de recurso que tem lá nessa conta bancária. Emendas individuais impositivas, do posto lá do distrito, então já temos R$ 398.893,56. Transferências destinadas aos agentes comunitários e agentes de endemias, então nos 12 meses veio R$ 349.140. A assistência financeira do piso de enfermagem recebemos R$ 113.709,52. E o bloco de custeio de emendas individuais, que é o teto que o município pode ter, né? Até o ano passado a gente podia, R$ 514.050,35. E emendas de bancada, que foram rendimento de aplicações, R$ 5.854,57. Então, no ano, nos 12 meses, a saúde teve uma arrecadação de R$ 9.473.460,67. Na parte da despesa, então nós começamos lá pelo rateio, que são os consórcios públicos, né? Então nós temos o CIS, a Munpar, que é o CRE, né, que a gente conhece. Terceiro quadrimestre, R$ 445.906,99. Nos 12 meses, lá no consórcio foi gasto R$ 962.945,02. O SAMU, R$ 16.889,84 e nos 12 meses, R$ 48.230,88. E o consórcio Paraná Saúde, somente a taxa lá de manutenção, que foi R$ 1.034,94. O terceiro quadrimestre em consórcios públicos pertencendo à saúde, R$ 462.796,83. Tivemos um aumento de 28,13% em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de 361 mil. E nos 12 meses, gastamos R$ 1.012.210,84. Tá? Então, cada vez assim, está se gastando mais lá no CRE, no consórcio,
porque acaba tendo muitos procedimentos que, em vez do município fazer processo licitatório, o consórcio que está agora gerenciando para os 29 municípios, né, aí da região. Então, desde lá de uma ressonância, de uma tomografia, de um raio-x, de uma ultrassom, agora tem um atendimento de fonoaudiólogo, fisioterapia, então tem vários serviços entrando também através do consórcio intermunicipal de saúde. E também esse ano eles também já passaram, né, para os municípios da região também para poder começar a fazer aquisição de medicamentos pelo consórcio. Não só a gente está comprando pelo Paraná Saúde, que é o lá de Curitiba, que nós temos lá, que pode comprar até 50 mil, mas aqui em Paranavaí, os 29 municípios, também está querendo trabalhar, ver se consegue chegar a medicamentos mais rápido e assim por diante, porque Paraná Saúde tem muitos medicamentos que demora para ser entregue, para vir aqui para a regional, para depois ser entregue nos municípios. Então, o CISA, Munpar também estão trabalhando, fazendo, já encaminhou para os municípios, pedindo uma relação de medicamentos, tudo, para ver quanto que sai depois uma cotação para eles poderem estar fazendo essa aquisição e os municípios também adquirir deles, para se tornar um pouco mais rápido. Mas, por enquanto, ainda estamos na expectativa para ver como que vai ser esse procedimento. Aí, voltando aqui, temos lá folha de pagamento, R$ 1.129.849,92. Nos 12 meses, quanto que deu? R$ 3.020.341,32. Obrigações patronais, que é a parte do INSS e alguns que têm FGTS também, R$ 156.155,15 e nos 12 meses, R$ 412 mil. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 39.838,47 e totalizou nos 12 meses, R$ 66.126,34. Indenizações e restituições trabalhistas é a parte de pessoas que faz aquisição das férias, 10 dias lá de férias, pessoas que pede a conta e tem licença-prêmio para poder receber, então ela entra como indenizada. Se tem alguma férias, 1, 2 férias lá atrasada, então ela entra também como férias indenizadas, então ela entra numa rúbrica que daí ela não entra no índice de gasto com o pessoal. Tá? Então toda parte que é indenizada, ela não faz parte do índice depois de gasto com o pessoal. Então isso daí é uma coisa que de 2025 começou isso daí, que passa a não entrar essa parte indenizatória. Tanto ela não entra no gasto com o pessoal e também do funcionário não se desconta imposto de renda, ela entra como indenização. Depois aqui é tudo consórcio, que já falamos, diária, R$ 3.944,61 e nos 12 meses, R$ 16.655,02. Material de consumo, R$ 479.056,93 e nos 12 meses, R$ 1.489.516,95. No material de consumo, nós temos lá combustível, R$ 221.602,67. Nos 12 meses, R$ 611.370,59 de combustível em veículos somente da saúde. Tá? Gás engarrafado, que é a parte do gás utilizado, e os oxigênios também. 4.433 e o total no ano 6.198. Gêneros alimentícios 86.377 e total no ano 154 mil. Material odontológico no terceiro quadrimestre não precisou fazer aquisição e no ano foi 52.841. Material de expediente 12.243,60, no ano 26.201.
Material de processamento de dados, 4.725, no ano, 9.727. Material de acondicionamento e embalagem, só teve uma anulação de empenho de 55,96, que no ano ficou R$ 6.476, que foram adquiridos lá copos, xícaras, vários tapuer, algumas coisas lá que a secretária pediu para as unidades, né? E depois a empresa chegou lá em 31 de dezembro, a empresa que ganhou lá do Rio Grande do Sul não entregou várias coisas. Então foi anulado, cancelado, então por isso que ele entra aqui como negativo, né? Entre parênteses aí, 55,96. Material de limpeza, 20.303, total 69.988. Material de uniformes, né, tecidos, aviamento, 2.156 e nos 12 meses, 6.585. Material para manutenção de bens imóveis, R$ 8.730 e no ano, R$ 24.092. Material para manutenção de bens móveis, não tivemos nada no terceiro quadrimestre e no ano só foi R$ 100. Material para proteção e segurança, R$ 23.950,36, total R$ 24.116,16. Aqui ele entra todo o material utilizado na dengue. Então, de coisas que, pelo menos de 20 anos que eu estou aqui, nunca tinha ouvido falar em comprar isso aqui em Mirador, e nós tivemos que adquirir, por uma exigência do Ministério Público. Então, teve que comprar várias coisas aí para o pessoal que trabalha na dengue, tá? Então, muitos estão indo nas casas, colocando armadilha lá para essa parte aí da dengue, várias coisas aí que está sendo utilizado. Então, dos 20 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que nós adquirimos essas coisas aí, que foi uma das determinações do Ministério Público, tá? Então, hoje o município tem todo o material aí para ser trabalhado aí nessa parte de dengue. Material hospitalar, R$ 22.333,88 no terceiro quadrimestre e no ano, R$ 125.000. Material para manutenção de veículos, R$ 72.000. E no ano, R$ 359.664,62. Material para reabilitação profissional, não tivemos nenhum gasto no terceiro quadrimestre, e no ano, R$ 21.475. Material de sinalização, R$ 255, e no ano, R$ 775. No terceiro quadrimestre, material de consumos, tivemos um total de R$ 479.056,93, uma queda de 1,53%, em comparação ao segundo, que foi de R$ 486.000. O total dos 12 meses, R$ 1.489.516,95. Aí depois nós temos material de distribuição gratuita, que na saúde é só medicamento, R$ 145.308,25, que deu um total no ano, nos 12 meses, de R$ 693.669,16. Então esse é o valor aplicado em medicamento durante o ano de 2025. Outras despesas de pessoal decorrente de contrato, R$ 70.191, nos 12 meses, R$ 124.121. Serviços de terceira pessoa física, R$ 18.092, que são os estagiários, e no ano, R$ 37.697,82. Os estagiários pertencendo à saúde. Locação de mão de obra, R$ 37.886,04 no quadrimestre e R$ 96.129,06. Essa locação de mão de obra são os funcionários terceirizados, tá? Então, os terceirizados, ele entra como locação de mão de obra, tá?
paga para a empresa e a empresa que paga as pessoas que trabalham aí na terceirização. Depois temos outro serviço de terceiro pessoa jurídica, 388.875,04. Na parte de pessoa jurídica, nós temos lá comissões, corretagem e custódia, 126,63, que é a parte do CIEE lá referente aos estagiários, no ano 263,86. Locação de máquinas e equipamentos, 6.236,80 e no ano 16.552,80. Manutenção e conservação de bens imóveis, R$ 1.500, no ano 3.098. Locação e conservação de máquinas e equipamento, 12.458 e nos 12 meses, 15.498. Manutenção e conservação de veículo, 26.232,25 e nos 12 meses, 87.017,77 centavos. Exposições, congresso e conferência, R$ 2.268, totalizou R$ 2.592. Aqui são locação daquela tenda que ficou lá no Outubro Rosa e assim por diante. Ela entra como exposições, congressos e conferências. Multas, que é dos veículos, né, que teve, os motoristas, a gente paga e é descontado na folha de pagamento dos motoristas da saúde. R$ 338,91. Total, no ano, R$ 2.710,93. Fornecimento de alimentação, R$ 10.580,80 e nos 12 meses, R$ 32.453,40. Energia elétrica, R$ 17.051,77, no ano, R$ 61.771,27. Parte da Sanepar, R$ 4.843,03 e no ano, R$ 11.323,31. Serviço de comunicação em geral, R$ 360,00 e no ano tivemos R$ 2.831,18. Serviço de seleção e treinamento, R$ 7.000 e nos 12 meses, R$ 13.300. Serviço médico hospitalar, odontológico e laboratorial, R$ 275.310,90. Nos 12 meses, R$ 696.481,10. Serviços de telecomunicações, R$ 719,20 e nos 12 meses, R$ 2.157,60. Serviços gráficos, não tivemos nada no quadrimestre e nos 12 meses, R$ 995,86. Seguros em geral, R$ 9.874,93, que são de seguro dos veículos da saúde, e nos 12 meses, R$ 48.180,24. Limpeza e conservação, não tivemos nada, nos 12 meses, R$ 4.650. Hospedagem, R$ 2.231,46 e nos 12 meses, R$ 8.182,02. Essa hospedagem é só a casa de apoio que nós temos lá em Curitiba para uso exclusivo de pacientes do nosso município. Então, todos os pacientes que vão para tratamento lá em Curitiba, né, Campo Largo, ali, fica nessa casa de apoio, onde tem café da manhã, almoço, janta, a hospedagem. Serviços bancários, R$ 542,36 e no ano, R$ 1.013,46. Serviço de controle ambiental, R$ 11.200 e no ano, R$ 30.000,800, que é a parte seringas, agulhas, que tem que dar a destinação, né, certa, que vem uma empresa fazer o recolhimento. Outro serviço de terceiro, não tivemos nada no terceiro quadrimestre, e nos 12 meses, R$ 3.002. Tivemos um aumento de 16,44% em comparação ao segundo quadrimestre, que era de 333.946,89. E o total dos 12 meses, tivemos R$ 1.044.875,24. Depois nós temos Serviço de Tecnologia da Informação,
5.215,92 e no ano 15.366. Auxílio à alimentação, 82.018,34 e no ano 222.627,96. Então, o auxílio à alimentação é os funcionários que vão para fora do município, traz a nota, é reembolsável, e o vale alimentação que todos os funcionários recebem aqui, que nem aqui é o caso da saúde, né? Obrigações tributárias, 2.511,39, que são as obrigações da fisioterapeuta que nós temos por contrato, né? E o total no ano, 7.533,93. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas, R$8.000, e no ano 24 mil, que é o auxílio mais saúde lá do Mais Médico, né? Aquele médico que o governo federal paga e a gente paga um auxílio de R$2.000 por mês para ele. Rateio aqui nós já falamos. Equipamento e material permanente, R$ 460.394,45 no terceiro quadrimestre. Praticamente aqui é quase todos os veículos, ali, as 3 SPIN que foram adquiridas, né? E totalizou R$ 3.490.085,70. Tivemos um aumento de 39,30% em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de R$ 2.505.000. O total dos 12 meses, tivemos uma despesa de R$ 9.078.002,59. Aí nós temos as despesas pagas, R$ 3.580.583,65, um aumento de 25,70%, em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de R$ 2.848.000. E o total dos 12 meses, R$ 9.071.457,87. As despesas a pagar, que chegou 31 de dezembro, teve empresas que não entregou o material, era coisa que eles já tinham despachado pela transportadora e a gente não tem como pagar, porque nós não recebemos, né? Então só veio ser pago agora no mês de janeiro. Então ficou R$ 6.544,72. Então teve revisão do ônibus, daquele ônibus que vai para Paranavaí, da saúde, que a empresa não foi feita a revisão e a empresa não mandou as notas fiscais, e teve também aquele eletrodo usado também lá na fisioterapia, que a empresa é lá do Rio Grande do Espírito Santo, é Rio Grande do Sul, não lembro agora, certo? Que também veio chegar somente agora em janeiro, esses eletrodos que usa nos aparelhos lá da parte da fisioterapia. Então ficou R$ 6.544,72 para ser pago no ano de 2026. Então, a nossa base legal, que é a Lei Complementar 141/2012, fala lá no artigo 7 que os municípios do Distrito Federal terão que anualmente aplicarem ações, serviços públicos da saúde no mínimo de 15% sobre a arrecadação dos impostos que refere o artigo 156. Tá? Então, não é todas as receitas que compõem os 15% da saúde. Então, o mínimo seria 15% da saúde, nós gastamos 23,59%. Então, esse é o nosso índice aplicado e já enviado para o Tribunal de Contas, fechado em 23,59%. Então, o nosso gasto mínimo seria os 15%, seria de R$ 4.148.000. Nós aplicamos R$ 6.524.980,52. Tá? Então, esse tem aí um valor, né, de mais de 2 milhões aplicado
na saúde, que faz base para a elaboração do nosso índice. E lá, depois que a gente transmite o CIOP para o Ministério da Saúde, ele também sai no recibo lá, nosso gasto por habitante dá 4 mil e uns quebradinhos. R$4.000 por habitante. O gasto da saúde. Tá? Que gastou no ano de 2025. Por pessoa. Tá? Que eles pegam o censo, né, e pegam as despesas que são consideradas da saúde. Né? A parte da tesouraria são os saldos que ficou para o ano de 2026. Então, lá nos 15% da saúde, nós ficamos com 49.060,68 centavos, de alienação 1.349,77, o do custeio aqui, que são os programas que vêm da saúde, 230.284,66, tá? A parte de investimento do SUS, 153,77, que daí é sobra de recurso lá de 2024, que ficou rendendo aí, que não dá para comprar nenhum equipamento, né, com 153,77. Depois temos aqui a parte de custeio estadual, R$ 147.008,79. A parte de investimento do Estado, R$ 150.359,84. A parte do piso de enfermagem, R$ 15.335,97. Depois a prestação de serviço do SUS, R$ 242,23. E ainda tem um saldo de emenda, né, que está sendo utilizado nesse ano, R$ 184.941,44. E o recurso de transferências especiais, que veio lá do deputado federal, do Tião Medeiros, que é para a reforma, lá, a ampliação do posto de saúde lá de Quatro Marcos, que já está na conta lá. Né? Então, R$ 398.893,56. Então, o total em 31 de dezembro, em conta bancária pertencendo à saúde, R$ 1.157.630,71. Então, assim, é só o primeiro recurso aqui, que é os 15%, que nós podemos pagar desde folha, medicamento, exame, tudo, né? Mas, da segunda linha para baixo, ele é tudo carimbado, né? Então, ele tem suas destinações próprias, que daí ele tem que ser usado conforme os planos de trabalho. Então, assim, sobrou essa de emenda aqui, que nós temos aqui, por exemplo, ele pode ser usado para material hospitalar, é usado para pagamento de combustível dos veículos que usa. Então, assim, para vocês saberem mais ou menos quanto que a saúde gasta, vocês viram lá o total de combustível gasto no ano, né? Mas aí é em torno aí de 50, 60 mil por mês só de combustível na área da saúde. Então é ônibus que vai duas vezes por semana, 2 vezes por dia para Paranavaí, os veículos para lá, para cá, né? Então dá um gasto muito grande. O Moarama agora se está indo todos os dias praticamente, né? Então é só despesas que está só aumentando. Então até uma das coisas que eu falei para o prefeito, ele falou, tá, esse 184 mil já está acabando. Eu falei, tem que correr atrás de mais algumas emendas aí esse ano. Por ser um ano político, esse ano eu acho que deve vir mais cedo as emendas, porque depois que entra em período eleitoral, então é difícil depois liberar, tem os bloqueios aí por causa do período eleitoral. Então, quanto mais rápido vir para os municípios, né, é até melhor para a gente poder estar usando. E uma das coisas assim que, depois que o Supremo teve essa questão dessas emendas PIX, que o pessoal fala, divulga na televisão e assim por diante, uma das coisas que eles passaram a exigir, essas emendas PIX, recursos que vêm do governo federal, hoje, obrigatoriamente, todas as notas fiscais nós temos que vincular dentro de um gerenciador financeiro do Banco do Brasil.
Então, assim, começou em 2024, eles exigiram, começou até pela assistência social, exigir isso daí, e agora ele abriu todas as emendas que recebemos do ano de 2021 para cá. Inclusive até da nossa quadra aqui, que começou lá em 2014, esses dias nós tivemos que buscar a nota fiscal lá embaixo no salão comunitário, porque eles exigiram para poder anexar lá nesse sistema novo do governo federal. Então, assim, todas as notas fiscais agora além de nós disponibilizar no nosso portal, tem agora esse serviço que tem que os municípios também fazer. Depois que é feito essa parte aí, ele migra para os sistemas de prestações de conta. Então, por exemplo, na assistência social, ele já migra para o sistema, né, Agiliza SUS, lá onde ele já traz todas as despesas utilizadas ali. Na educação, a mesma coisa, e na saúde, que nós achamos que talvez não ia precisar, descobrimos o outro dia, recentemente, também, que ele pede todas as notas fiscais também. Tá? Na própria educação, ele traz até o nome de todos os professores e o salário que recebeu dentro desse sistema. Então, é uma das coisas assim que eles mudou depois desse questionamento do Supremo a nível desse recurso de emendas, desses recursos do governo federal. Então, hoje eles rastreiam o que eles quiserem. Para onde foi o dinheiro, para onde que foi pago, quem que... Então, hoje, todos os municípios, por exemplo, no recurso da educação, no recurso do Fundeb, a gente não pode pagar, ele tem uma portaria do FNDE que ele já estabelece quais são as finalidades, se é pagamento de professor, se é pagamento de psicóloga, de assistente social, se é pagamento de materiais. Então, assim, cada vez eles estão fechando mais para ficar bem transparente as informações de todo o que é enviado para o município, de nível federal, tá? Nível estadual, a gente presta conta ao Tribunal de Contas e depois às secretarias estaduais. Depois nós temos o nosso balancete. Então, tivemos aqui 9.473.460,67 de arrecadação e 9.078 aí de despesa. Contas a pagar de 2025, né? 6.544,72. Desses 6.544, 658,69 é de recursos livres, né? Então ele traz aqui no outro coluna. E o saldo que veio lá de 2024, né? 2024 veio 776.286,60 de saldo bancário anterior e passou para o ano de 2026, então 31 de dezembro, 1.177.630,71 centavos, tá? Então, totalizando 10.256.291,99 centavos. Passo para a secretária e deixo em aberto, se tiver algum questionamento, alguma ideia para o ano de 2026. Alguma pergunta que tiverem, estamos à disposição. Ótimo. Boa tarde. Quero parabenizar o Cleverson por uma prestação de conta muito bem feita, tá? É isso aí a nossa realidade. A gente faz em conjunto com a equipe o levantamento dos gastos, né? Ele faz em termos financeiros e, graças a Deus, a gente ainda tem como pagar, de que forma pagar, mas o círculo vai se fechar, tá? Então, assim, gasta-se muito na saúde, muito, 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 muito mesmo. Tem coisas que muitas vezes é em vão, mas tem coisas que é necessário, igual as viagens mesmo, combustível. Nós temos um ônibus que vai 2 vezes
por dia, tá? Sem contar o tanto que ele roda lá dentro. Aí nós temos o carro que vai para Umuarama, seria 4 Marcos e Mirador. Aí vocês vão falar assim para mim, mas por que não une a viagem de 4 Marcos e Mirador? Até unimos, tá? Quando tem, aí a gente vai na questão humana, porque a gente tem pacientes no distrito de 4 Marcos, ou muitas vezes aqui, que não aguenta esperar um paciente que vai ser atendido até meio-dia, 2 horas da tarde. Então, quando esse paciente é de oncologia, necessita de ir e vir para casa logo, o carro vai e vem, tá? Então, seria 4 idas. Vai de manhã, volta, depois o outro vai de manhã, volta. E assim a gente está conseguindo levar. Porque assim, é meio desumano. A gente, quanto município, quanto pessoa, é desumano a gente pegar um morador nosso, um ser humano, saber que ele não tem expectativa de vida e colocar ele num carro e deixar que ele venha embora às 17 horas, às 16 horas. Então, assim, a gente faz porque a gente é humano e a gente tem um apoio do prefeito também, que nos ajuda nisso, porque não é fácil um tratamento daqui e lá. Tá? Tem outros pacientes que têm condições, tem como ficar, tem como esperar. Mas o da oncologia, tem uns que não têm condições. Lá não tem casa de apoio. Lá não tem, tá para se abrir essa casa, mas não tem ainda. Tá? Então tem que ir e voltar. Para Maringá, mesma coisa. Ompar, final de semana agora, nós tivemos 4 ida e volta do hospital Ompar. Alta de paciente que fez cirurgia de alta complexidade. Tá? Londrina, mesma coisa. Cambé, vocês não têm noção. Jacarezinho está indo para lá também, só que agora a gente trouxe para Mamborê, que também não é perto, não é um pulinho como aqui Paraíso, não. Então, o gasto com o transporte, infelizmente, é essa a realidade mesmo, tá? Vocês vão falar para mim em questão dos exames. Também é outra realidade que a gente está correndo atrás, porque, assim, está se repetindo muito exame, que essa questão da dengue aí. Agora a gente recebeu um aparelho que ele dá o sinal de alerta. Então, não vai precisar tanto exame de sangue igual é feito. Por exemplo, o paciente está com um diagnóstico lá provável de dengue. Então, era o hemograma que era feito. Fazia antes do prazo, por exemplo. Só vai dar positivo depois de 4, 5 dias. E nesses 4, 5 dias, ele acabava fazendo 5, 6 exames. Agora, não, a gente tem um aparelho que a gente recebeu, tanto o Mirador quanto o 4 Marcos, que é um alerta. Se o paciente tiver com um sinal de dengue para se agravar, acende um sinal de alerta. Isso serve alerta para a equipe, entendeu? Para correr atrás, aquele exame precisa ser rápido, do hemograma, para ver as plaquetas. Então, ele está ajudando bastante a gente nesse sentido, em termos até de gasto, tá? Não que não gaste, gasta, mas o Ministério mandou o aparelho com as fitas. Isso não é para todos, é para aqueles pacientes que realmente tem um sinalzinho lá de alerta e para a equipe ficar de alerta para que esse paciente não evolua para coisa pior, tá? E a questão das viagens, era isso que eu queria falar para vocês, não tem como, assim, está sendo meio impossível. Mesmo assim, ainda tem gente que ainda reclama, que fala assim que quer um carro, que não tem carro, que não tem motorista. Só que é difícil o município ter um carro para cada morador. É difícil, gente, é difícil. Eu tenho uma dor na coluna, eu quero um carro. Eu tenho uma dor no pé, eu quero um carro. Daí a gente tem os carros confortáveis, tem a van, tem o ônibus, são carros novos, carro confortável, que tem como a pessoa ir. Tem, mas muitas vezes a pessoa acaba criando assim, um certo atrito na unidade de saúde por causa disso. E daí a gente não tem condições de atender, não tem mesmo, não tem nem... Pode ter 30 carros, os 30 vai rodar. Só que, infelizmente, a gente procura fazer o que é certo, o que tem que ser atendido, um idoso, um deficiente, uma criança deficiente, pôr um carro exclusivo para essas pessoas, tá? E estou à disposição, né, para quem queira tirar alguma dúvida, alguma coisa, estou sempre lá na secretaria, na prefeitura, estou à disposição. Qualquer dúvida que você tiver, estou sempre aqui, certo? Cleverson, obrigada mais uma vez. Me atrasei um pouquinho, porque na unidade ainda tinha paciente, deixei lá as meninas com o paciente ainda, atendendo, o médico atendendo ainda, mas consegui chegar. Tá? Muito obrigada e uma boa noite.